Isso explodiu como uma bomba em Brasília. Trump faz um movimento por sustentar que Bolsonaro está sendo alvo de perseguição política, como a que ele próprio julga ter enfrentado antes de retornar à Casa Branca. O objetivo deles é que vocês acreditem que nada está acontecendo, que está tudo quieto, que ele vai abdicar do cargo, ele vai, porque ele não vai sustentar mais. Quando o Trump cortou a torneira, acabou a brincadeira. Rumble e Trump Media entram em novo processo contra Moraes nos Estados Unidos. É isso mesmo. A plataforma de vídeos Rumble, em parceria com a Trump Media Technology Group, entrou neste sábado com uma nova ação judicial nos Estados Unidos contra o ministro brasileiro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A ação foi movida em resposta às decisões de Moraes que impactaram as operações da Rumble no Brasil. O ministro do STF havia ordenado o bloqueio da plataforma em território brasileiro e impôs uma multa diária de R$50 mil. Moraes exigiu ainda que a empresa designasse um representante legal no país. As empresas, ao buscar resguardar seus interesses, solicitaram uma medida cautelar urgente ao tribunal norte-americano com o objetivo de não serem obrigadas a cumprir as determinações de Moraes. As alegações das companhias incluem a previsão de danos irreparáveis caso não haja intervenção imediata por parte do Judiciário dos Estados Unidos. Entre as consequências mencionadas estão a perda da liberdade prevista na primeira emenda da Constituição norte-americana e a erosão da confiança dos usuários e desafios adicionais às operações da plataforma. Juristas expõem fragilidade da denúncia da PGR contra Bolsonaro. É isso mesmo. Especialistas em direito consideram frágil a ligação entre Jair Bolsonaro e os atos do 8 de janeiro de 2023. Conforme a denúncia da Procuradoria-Geral da República, segundo juristas ouvidos pelo portal do UOL, faltam evidências concretas que sustentem a acusação. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ao acusar Bolsonaro mais 33 pessoas, afirmou que o ex-presidente liderou uma organização que fomentou e facilitou as manifestações. A acusação de Gonet avança além das investigações da Polícia Federal, que não incluíram os crimes do 8 de janeiro de 2023 em seu relatório final. Davi Tangerino, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, afirma que não há elementos suficientes para provar coordenação direta de Bolsonaro nos atos, embora ele provavelmente soubesse o que ocorreria e pudesse se beneficiar de uma ruptura democrática. Não vi nada que apoiasse a ideia de que ele diretamente coordenou ou determinou o 8 de janeiro, disse Tangerino, destacando a fragilidade do elo apontado entre o ex-presidente e os eventos. Ou seja, querem culpar Bolsonaro por algo que ele não planejou, não teve comando. Aliás, Bolsonaro já não estava no poder, pois estava na Disney vendo Mickey e o Pateta, enquanto Flávio Dino estava no Ministério da Justiça vendo tudo pela janela. Infelizmente, as gravações do local foram apagadas convenientemente. Forças Armadas, que no passado eram a instituição mais respeitada do Brasil, hoje é uma das mais vergonhosas. Olha essa notícia. Mais de 160 militares estão presos sob custódia das Forças Armadas. É isso mesmo. Dados das Forças Armadas mostram que 162 militares estão detidos em instalações militares, entre os presos todos homens, a soldados, capitães e tenentes, com idades entre 19 a 72 anos. As informações são do portal Metrópolis. As prisões dos militares ganharam destaque depois das investigações sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado, envolvendo nomes de alta patente. Um desses casos é o do general da reserva do Exército, Walter Braga Neto, que foi acusado de obstruir investigações. Nesta semana, Walter Braga Neto e outros 23 militares foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. O general da reserva está detido na 1ª Divisão do Exército no Rio de Janeiro. Entre os detidos, 8 são da Aeronáutica, 127 do Exército e 27 da Marinha. Isso é de bastidores, você ainda não viu, né? Eu vou passar essa informação porque essa vocês ainda não viram. Tá um auê no Brasil por conta de ontem, nós mostramos para vocês ao vivo, né?
Está lá no nosso Instagram do Jacaré. Lá, num determinado momento, o serviço secreto aparentemente tirou os sinais, a gente não conseguia fazer live, estava muito difícil da gente transmitir as coisas para vocês lá de dentro. Só quem conseguia eram os próprios jornalistas ali oficiais. Mas quando o Donald Trump pediu para que o Eduardo, né, se levantasse e falou: que família maravilhosa, 2 vezes, manda um oi para o seu pai, isso explodiu como uma bomba em Brasília. Os jornais não estão mostrando isso para vocês, mas eu vou mostrar a maneira como os jornais brasileiros, um único jornal, de forma tímida, mostrou isso para vocês. E o impacto, porque este jornalista já está começando a antever o que vem por aí. E eu vou contar um pouquinho para vocês de bastidores do CPAC, dessa grande tarefa que era mostrar para todos, para o mundo inteiro, porque estava a imprensa do mundo inteiro lá, o que estava acontecendo no Brasil. E nós encontramos com pessoas protestando da mesma situação, pessoal da Coreia do Sul, que também fez uma interação com a gente. Então foi muito importante essa articulação. E este recado que o Trump deu, ele vem justamente por conta disso. Num determinado momento a gente conseguiu captar, eram muitos os brasileiros quando se falou, o Trump falou do Eduardo, né? E ao mesmo tempo eram muitos brasileiros quando um momento antes um jornalista falou das atrocidades que são cometidas no Brasil através do Alexandre de Moraes. O recado do Trump foi certeiro. Manda um oi pro teu pai. O que ele quis dizer com isso? Nós estamos sabendo o que está acontecendo aqui. Nós estamos sabendo o que o Brasil está fazendo com o teu pai. E fala para o teu pai que ele não está sozinho. Era um podcaster, exatamente, Oséias. Vamos lá, que eu vou mostrar isso para vocês rapidinho numa matéria que está aqui agora, do Paulo Capelli, do Metrópolis, que foi até o presente momento o único jornalista que aparentemente entendeu um pouco. Kleber, você deve estar cansado, muito. Olha isso daqui. Por que Trump exaltou o Bolsonaro? Matéria de Paulo Capelli, do Necrópolis. Saiba os motivos que levaram Trump a exaltar Bolsonaro dias após o brasileiro virar alvo de denúncia na Procuradoria-Geral da República. Dias antes de Donald Trump exaltar Bolsonaro em discurso, a coluna mostrou que o presidente dos Estados Unidos sairia em apoio ao ex-mandatário brasileiro. Eu vou repetir. Dias antes de Donald Trump exaltar Bolsonaro em discurso, a coluna mostrou que o presidente dos Estados Unidos sairia em apoio ao ex-mandatário brasileiro. Trump faz um movimento por sustentar que Bolsonaro está sendo alvo de perseguição política, como a que ele próprio julga ter enfrentado antes de retornar à Casa Branca. Antes de continuar, eu quero perguntar para vocês, por um acaso o Bolsonaro está sendo perseguido politicamente, sim ou não? Porque nós somos os brasileiros que estamos acompanhando isso o dia inteiro, todo santo dia. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Porque segundo o jornalista aqui, é uma versão que ele está querendo sustentar, que não há perseguição política. E na esteira de querer perseguir o Bolsonaro, eles começaram a perseguir todos. A invasão do Capitólio em Washington e as depredações do 8 de janeiro em Brasília guardam semelhanças e acarretaram em dores de cabeça na justiça, tanto para o norte-americano quanto para o brasileiro. Trump também acena Bolsonaro para reforçar uma espécie de aliança global. E prestem atenção nisso. Meus amigos da nossa comunidade privada, tá certo? Amanhã à noite eu vou fazer uma live na nossa comunidade privada. Para quem não sabe, quem não faz parte da nossa comunidade privada, enquanto o serviço secreto ainda não tinha fechado, que o Trump não tinha conseguido chegar, eu fiz várias transmissões para a comunidade privada do que estava acontecendo lá dentro. Né? E amanhã eu vou fazer uma nova transmissão para a nossa comunidade privada. Então fiquem atentos, vocês que não fazem parte ainda, tem embaixo aqui um link chamado Linktree, que está disponível para vocês, vocês conseguem lá fazer a inscrição. Trump também acena Bolsonaro para reforçar uma espécie de aliança global que existe entre alguns líderes da direita. Além dos dois, o pacto informal inclui nomes como Javier Milei, o presidente da Argentina, e Viktor Orbán,
primeiro-ministro da Hungria, mas também a Meloni, Giorgia Meloni, da Itália, que ontem discursou por videoconferência. Por último e não menos importante, o gesto de Trump é uma sinalização ao presidente Lula, e aqui é que entra a parte que o jornalista começou a identificar o que a gente já vem falando para vocês há um certo tempo. Por último e não menos importante, o gesto de Trump é uma sinalização ao presidente Lula e ao ministro Alexandre de Moraes de que a Casa Branca está atenta ao julgamento de Bolsonaro, que é acusado de tentativa de golpe de Estado e pode ser preso por decisão da primeira turma do STF. O recado do Trump não foi só isso. A gente vai ler um pouquinho mais o trecho porque vocês vão entender, mas isso também está incluso. Ou seja, finalmente um jornalista brasileiro revela aquilo que todos eles já sabem, mas que tentam não passar para a população brasileira. O objetivo deles é que vocês acreditem que nada está acontecendo, que está tudo quieto, que o Brasil não está sendo observado, que nada está sendo preparado para o Brasil. Mas eu vou repetir esse trecho e seguir para que vocês vejam como as coisas estão acontecendo, sim. E vai voar pena para tudo quanto é canto. Olha só. Por último e não menos importante, o gesto de Trump é uma sinalização ao presidente Lula e ao ministro Alexandre de Moraes de que a Casa Branca está atenta ao julgamento de Bolsonaro, que é acusado de tentativa de golpe de Estado e pode ser preso por decisão da primeira turma do STF. Aqui vem, segura aí. Donald Trump aguarda o relatório da Organização dos Estados Americanos, OEA, sobre a atuação de Alexandre de Moraes para tomar medidas contra o magistrado e o governo brasileiro. Mas, antes mesmo de o parecer ficar pronto, sua empresa, a Trump Media, processou o ministro do STF sob acusação de promover censura. Sob Lula, a Advocacia Geral da União decidiu representar Moraes na ação que corre na Flórida. Eles caíram com as 4 patas na armadilha montada pelo Trump. Vocês acham que realmente o Trump precisa de relatório da OEA para tomar alguma medida contra o Brasil? Vocês acham que o Trump precisa entrar numa corte para tomar alguma medida contra o Brasil? Contra o Lula, contra o Moraes? É uma pergunta que eu faço a vocês. O que ele fez foi mostrar para o mundo o porquê que ele vai tomar as medidas que estão vindo por aí. Entenderam? Se ele toma medida por tomar, a esquerdalha mundial ia falar que ele estava interferindo na soberania de outros países e tudo mais. Mas ele não fez isso. Ele utilizou o que eles mesmos queriam, que foi o pedido deles que a OEA foi ao Brasil. E a OEA foi lá e viu, Pedro Vaca viu, ao vivo e a cores, e está preparando um relatório. Ao mesmo tempo, ele entrou com a corte, porque uma decisão da corte vai legitimar de que ele não está tomando uma sanção contra o Brasil por uma questão ideológica, mas sim por uma questão de justiça. E este gesto dele de olhar para o Eduardo e falar, manda um oi para o teu pai. Ele precisava falar, manda um oi para o teu pai? Não. Ele, na realidade, ele mandou um oi para o Lula e para o Alexandre de Moraes através do Jair Bolsonaro. Manda um oi para o teu pai, como quem diz, fala para o teu pai que a gente sabe o que está acontecendo e a gente já sabe o que vai fazer. Eu vou mostrar rapidamente, para que não fique longa a live, e a gente vai voltar hoje, porque hoje é domingão, à noite nós vamos voltar com vocês. E para quem está achando que a medida que vai ser, porque ele não vai mais poder visitar o Mickey e o Alexandre de Moraes, a casa dele, aqui do ladinho onde eu estou, em Celebration, não vai poder mais utilizar, desfrutar da casa? Não é isso não.
A gente vai mostrar hoje à noite para vocês o que vai vir por aí. Mas antes, eu vou mostrar algo que está acontecendo agora, tá? A guerra da Ucrânia com a Rússia é um problemão mundial. Concordam? Sim ou não? O nosso problema no Brasil, aparentemente, é um problema regional. Mas o problema da Rússia com a Ucrânia é mundial. A Europa depende do gás russo. E dali poderia surgir até uma terceira guerra mundial. E sob a administração Biden-Kamala, aquilo virou um barril de pólvoras. Prestem atenção que acabou de sair agora para vocês verem se Lulinha, Canja, Moraes e Companhia Limitada aguentam o tranco. Saiu agora de manhã cedo. Então segura aí que eu vou mostrar para vocês, hoje à noite, tudo que está por vir. Mas olha só. Zelensky diz que está disposto a sair do cargo por paz e entrada na OTAN. Zelensky diz que está disposto a renunciar ao cargo de presidente da Ucrânia por paz e entrada na OTAN. Que o Zelensky é um palhaço, todo mundo sabe, porque ele sempre foi um humorista, né? Então ele é um palhaço, humorista que foi lançado ao cargo de presidente. Que ele vai abdicar do cargo, ele vai. Porque ele não vai sustentar mais. A partir do momento que o Trump tirou o apoio, e o que apoio é esse? O dinheiro. Tirou o apoio, tirou a grana. Tirou o dinheiro. A partir do momento que tirou o dinheiro, acabou a Ucrânia. A OTAN, para que vocês tenham uma noção, é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os americanos sozinhos bancam mais de 50% do custo de toda a OTAN. E países ricos da Europa, como Alemanha, Inglaterra, França, essa turminha da lacração, eles não usam nada praticamente do dinheiro deles. Porque todos eles juntos, todos os países europeus juntos, não chegam a contribuir com 50% dos custos. Quando o Trump cortou a torneira, acabou a brincadeira. Então, a palhaçada do Zelensky dizer, tá aqui ó, a Lígia falando lá na Noruega, olha, pela entrada na OTAN, é justamente isso que a Rússia está exigindo. E o que o Trump fez? Meus amigos, vocês não vão sequer participar da negociação. Vocês são jardim da infância. O Macron veio hoje para os Estados Unidos, está pousando aqui hoje, desesperado, tentando ver se consegue convencer o Trump do contrário. Aí, para o Valdeci, que falou aqui que não vai dar em nada, né? Não sei nem para que está assistindo o Valdeci, você devia estar assistindo, sei lá, a Turma da Mônica no streaming. É mais fácil. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A Europa sucumbiu. A Europa não aguentou. Dá para comparar a Alemanha do Olaf Scholz, que hoje eu vou mostrar também para vocês, que está nesse momento, está tendo eleição na Alemanha. E a direita está passando como um trator no partido, que eles chamam de centro-esquerda, nos comunistas e socialistas alemães, com o apoio de Elon Musk e tudo. Se a Alemanha, que é o país mais rico da Europa, a França, do Macron, estão sentindo o tamanho do grosso do laranja, imagina quando isso chegar e esse canhão for virado para o Brasil de vez. Entenderam? É isso que está em jogo. É exatamente isso que está em jogo. Mas é isso que a imprensa brasileira está na linha do desespero, porque acabou a gracinha deles. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu vi no CPEC, o que está vindo para aí em termos de comunicação. Streaming, ou seja, novelas que vocês vão poder assistir agora no celular,
no seu computador, na sua TV, conservadora. Um monte de mídia independente, jornais independentes conservadores a um custo muito mais barato e se opondo a esse financiamento absurdo que os governos tiram do nosso bolso através do Estado, e isso Milei deixou bem claro no discurso dele e o Trump também, que estão vindo, mas passando um trator na mídia tradicional. E nós, no Brasil, ainda não estamos preparados para isso e não tivemos consciência. É uma das coisas que eu vou fazer aqui agora. A partir de amanhã já tenho algumas conversas marcadas, algumas reuniões marcadas. Como que nós vamos passar para o próximo passo? Nós chegamos até aqui meio que no Maria vai com as outras. Como fala, só Deus na causa, como fala minha sogra. Só Deus na causa. Foi assim que nós chegamos até aqui. Agora, nós que estávamos lá representando, eu, Lisboa, Lacombe, todos nós estávamos lá, o Alan, nós tomamos uma injeção de cultura, de como está sendo preparado esse novo momento. Então ali foram diversas palestras, não foi a palestra do Trump, a palestra do Milei ou a do Elon Musk, foram várias, inúmeras, aonde nós conseguimos observar o que está vindo por aí, como que nós temos que nos estruturar. Eles fizeram isso à custa do nosso dinheiro, eles usaram os nossos impostos para nos escravizar, para nos calar, para nos censurar. Foi isso que eles fizeram. Nós viemos agora de uma outra era. Nós viemos do futuro. Nós estamos agora lá vendo o que vai ser o futuro da comunicação. Como que essas pessoas estão se preparando para que não sejamos mais subjugados pela esquerda mundial. O Deep State, como eles falam, estou falando já, estou pensando em comida. O Deep State, como é falado, ou seja, né, os porões do Estado, ou seja, onde eles se juntaram para tentar impor essa vontade à população, ao povo brasileiro e ao povo do mundo como um todo, simplesmente começou a corroer. E eles estão sem reação. A reação do Lula foi pífia. Olha só, eu não sei se eu aplaudo, se eu oro, se eu fico triste. O grande defensor do ministro Alexandre de Moraes no Brasil vai ser o Bessias, o brilhante jurista Bessias. Eu até estou imaginando ele utilizando o ChatGPT para tentar traduzir para ele as peças que ele vai tentar entrar aqui no Tribunal de Tampa. Eu não sei se é para chorar, se é para rir. Primeiro, que eu saiba, o ministro Alexandre de Moraes está sendo acusado na sua pessoa física, dele. Não como juiz aqui. Eu não sabia que o advogado-geral da União tem essa função agora de advogar para pessoas físicas que compõem parte do Estado brasileiro. Outra coisa que ficou bem claro, que foi um recado dado, mas isso foi um pouco antes na representante dos Estados Unidos hoje na ONU, é que pessoas sem mandato, sem o aval popular, sem o voto da população, estão querendo se regular e se dizer democratas, e dizer o que é democracia ou não. Mas vem cá, que voto eles tiveram da população para querer legislar, para querer dizer o que é democracia, o que não é democracia? Então, quando você pega o total desses 3 dias, porque foram 3 dias de muita discussão política, quando você pega esse total desses 3 dias de discussão política, você observa que o Brasil estava presente em todas as falas. Um abraço para Triunfo, Rio Grande do Sul. Exatamente, o Birajara Nunes.
E agora não é só mais um velhinho com fralda cheia em Brasília, não. Tem muita gente que está escorrendo pela perna essa hora. E eles sabem o que está por vir. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.